Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para a vossa alma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, sê propício a nós, pecadores. Aplane teu Espírito Santo. Te adoramos, te glorificamos, te magnificamos e te bendizemos hoje e eternamente. Amém e graças a Deus. Todas as glórias ao Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus Elohim, e importa que eu diminua e o Senhor cresça eternamente. Livro do profeta Oséias, capítulo 7. Assim diz o Senhor: Quando eu sarei Israel, a iniquidade de Efraim foi descoberta, e a iniquidade de Samaria, porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra, e a tropa dos salteadores despoja por fora. E não consideram no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois as suas próprias obras os envolvem, eles estão diante da minha face. Texto áureo, assim diz o Senhor: política corrupta e desleal. Eles alegram o rei com a sua maldade, e os príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros, como um forno aquecido pelo padeiro que cessa de mexer depois que ele amassou a massa, até que seja levedada. Estamos no livro do profeta Oséias, no capítulo 7, e agora estamos fazendo a leitura responsiva aqui no versículo 5. E no dia do nosso rei, os príncipes o fizeram doente com garrafas de vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores, porquanto prepararam o seu coração como um forno, enquanto ficavam na emboscada. O seu padeiro dorme toda a noite. Pela manhã ele arde como fogo de chama. Todos eles estão quentes como um forno e devoraram os seus juízes. Todos os seus reis estão caídos, e não há ninguém entre eles que clame a mim. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros devoraram a sua força, e ele não o sabe. Sim, cabelos cinzas se espalham sobre ele, mas ele não o sabe. E o orgulho de Israel testificará diante dele. Todavia, não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isto. Verso 11. Efraim também é como uma pomba tola, sem coração. Eles invocam o Egito e vão para a Síria. Quando forem, estenderei a minha rede sobre eles e os farei descer como aves do céu. Os castigarei conforme ouviu a sua congregação. Ai deles, pois fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque transgrediram contra mim. Embora os tenha redimido, ainda assim disseram mentiras contra mim, e não clamaram a mim com seu coração. Quando davam uivos sobre as suas camas, se ajuntam para o trigo e para o vinho, e se rebelam contra mim. Embora eu tenha selado e fortalecido seus braços, ainda tramam mal contra mim. Eles retornam, mas não para o Altíssimo.
Eles são como um arco enganador. Os seus príncipes cairão à espada. Por causa do furor da sua língua, este será o seu escárnio na terra do Egito. Vamos avançar aqui no capítulo 8, mais um texto áureo. Assim diz o Senhor, a apostasia de Israel. Põe a trombeta à tua boca, ele virá como uma águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram o meu pacto e transgrediram contra a minha lei. Israel clamará a mim. Deus meu, nós conhecemos a ti. Israel rejeitou o que é bom. O inimigo irá persegui-lo. Eles instituíram reis, mas não por mim. Fizeram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque isso era de Israel, um artífice o fez, portanto, não é Deus. Mas o bezerro de Samaria será quebrado em pedaços, porque semearam vento e colherão redemoinho de vento. Não haverá talo, o broto não dará alimento. Se o der, os estranhos a devorarão. Israel foi devorado, agora está entre os gentios como um vaso onde não há prazer, porque subiram a Síria como um jumento selvagem, por si só. Efraim contratou amantes. Embora tenham contratado entre as nações, agora eu os ajuntarei e sofrerão um pouco por causa do fardo do rei dos príncipes, porque Efraim fez muitos altares para pecar. Esses altares serão para ele pecar. Eu escrevi a ele as grandes coisas da minha lei, mas foram consideradas algo estranho. Eles sacrificam carne pelos sacrifícios das minhas ofertas e a comem, mas o Senhor não as aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e voltará aos seus pecados. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou templos, e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei um fogo sobre as suas cidades, que consumirá os seus palácios. Aí depois, no capítulo 9, vai entrar na punição de Israel. Capítulo 10, pecado e cativeiro de Israel. No capítulo 11, o amor de Deus por Israel. Capítulo 12, a carga de Deus contra Efraim. Uma história da rebelião, o julgamento de Deus contra Israel no capítulo 13. E no capítulo 14, derradeiro, as bênçãos do arrependimento. Vamos fazer menção então aqui em Oséias 14, que vai falar sobre as bênçãos do arrependimento. Assim diz o Senhor: Ó Israel, converte-te ao Senhor teu Deus, porque caíste pela tua iniquidade. Tomai convosco palavras e converte-te ao Senhor, diz a ele. Tira toda a iniquidade e nos receba graciosamente, e ofereceremos os novilhos dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e já não diremos mais a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, porque em ti o órfão encontrará
misericórdia. Tu és o nosso Deus, porque em ti o órfão encontra misericórdia. Verso 4. Eu sararei a sua apostasia, eu os amarei voluntariamente, porque a minha ira se apartou dele. Eu serei como orvalho para Israel. Ele crescerá como lírio e lançará suas raízes como o Líbano. Os seus galhos se estenderão e a sua beleza será como a da oliveira e o seu perfume como o do Líbano. Os que habitam debaixo da sua sombra retornarão, serão vivificados como grão e crescerão como a videira. A sua fama será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido e observado. Eu sou como o abeto verde. De mim é achado o teu fruto. Aí a chave aqui no verso 9. Olha como que esse verso aqui é esclarecedor, fundamental e nos direciona. Olha que interessante. Oséias 14, verso derradeiro, verso 9. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Olha que interessante. Quem é sábio para que entenda estas coisas, quem é prudente, aquele que evita o erro e aquele que evita dano, prudência, para que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, os justos andarão no caminho reto do Senhor. Mas os transgressores, ou seja, mais os desobedientes, mais os orgulhosos, mais os prevaricadores, mas os pecadores neles cairão, porque a lei está estabelecida e o justo anda diante da lei e diante da graça. Mas aquele que quer andar no seu próprio caminho vai fazer uma dissensão aqui do caminho do Senhor, né? E vai andar no caminho da transgressão, e nesse caminho vai cair, porque não há alicerce, não há fundamento. É um caminho onde a casa está estabelecido na areia, e vem o vento e sopra e bate com ímpeto, e cai a casa e grande é a ruína, porque não tem alicerce, porque não tem retidão. É um verso muito esclarecedor. Aleluia. Que Deus continue abençoando a todos, nos direcionando. O livro de Oséias, né, o profeta. Deus permitiu que Oséias casasse com uma mulher promíscua, né, com uma prostituta chamada Gomer. E Oséias viveu várias situações. Então, todo esse livro do profeta Oséias traz muitas lições para nós. O grande amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão com os anjos e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos aqueles que amam e aguardam a sua segunda vinda. Todos que creiam digam amém. Deus falou comigo, Deus falou com você. Façamos uma reflexão e vamos pedir a Deus um renovo, uma mudança de mente, para que a gente venha andar no caminho reto do Senhor, como Jó, que era um homem reto, temente a Deus e se desviava do mal. Para que a gente venha colher bons frutos andando no caminho do Senhor e que a gente não venha colher a ignomínia, o opróbrio, a desonra
passar por um processo desnecessariamente por conta das nossas transgressões. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Quem milita legitimamente no Evangelho não se embaraça com negócio nenhum desta terra. Fomos chamados, meus irmãos, para fazer a diferença. Onde nós estivermos, em que área, em qualquer área que nós estivermos, em qualquer situação, fomos chamados para fazer a diferença, para sermos exemplo, para a glória de Deus Pai. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Não estou aqui para julgar ninguém, mas cada um sabe, inclusive eu, cada um nós sabemos onde nós estamos errando, pecando, transgredindo. Vamos pedir a Deus força para que a gente seja liberto das amarras, das ciladas e do fétido cheiro do pecado. Deus abençoe a todos.